para... Só dá para começar essa porra por agora, não faz sentido. Se começou a carreira matemática esperando ficar milionário, rapaz, você vai ter um hard time. Hã? Corredor ali do financeiro? O quê? Aí você não pode falar isso em frente à câmera não, senão você me complica. Eu não sei disso não. Vira aí pra câmera, Matheus. Diz que foi tu que falou isso aí. Vamos lá. Vamos continuar aí. Vamos lá. Hoje eu queria falar um pouquinho para vocês. Vamos ver como é que a gente vai essa semana aqui. Eu pretendo falar um pouquinho mais sobre o capítulo 1, talvez nessa semana e na próxima. Tá? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre essas seções 11 e 12 do livro, né, que são condições para tipo limitado, e a seção 11 é a fórmula de Cauchy no semiplano superior, que é a seção 12. Tá? Tá marcada aí a aula de exercício para amanhã? Vocês vão se encontrar amanhã para fazer uns exercícios? Tá bom, então... Hoje, de repente, tem 2 exercícios que eu queria, talvez, usar na aula de hoje. Não sei se vocês tiveram a chance de pensar, que são os problemas número 26 e 27. Exatamente os problemas depois da seção 10. Tu fez o 27 usando o 26. Tá bom. Então, talvez eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho mais amanhã e quinta-feira eu posso discutir esses exercícios aí. Então, vamos começar hoje. Vamos ver até onde a gente vai. Onde é que esses ventos vão nos levar. Então, vamos lá. Vamos revisar aqui onde é que a gente parou. Né? A gente parou... na minha fatoração de Nevanlina para uma função f do semiplano superior, analítica. 100 zeros se acumulando na origem. Então, a gente viu que f é de tipo limitado. C e só C, ela admite essa fatoração aqui, né? F de Z igual a um produto de Blastic sobre zeros, vezes um E elevado a menos IHZ, vezes um E elevado a G de Z. Onde esse H aqui é um número real, né? Meu B de Z é o produto de Blastic, ou seja, cai de 1 até infinito, 1 menos Z sobre ZK, 1 menos Z sobre ZK barra, os ZK são zeros no semiplano superior, e essa minha G tinha a parte real, tudo isso aqui vai ser importante hoje, dada por... a convolução com o kernel de Poisson de uma certa função de variação limitada μ, que não necessariamente é positiva, é crescente, né? Onde essa dmi verifica a seguinte condição, né? Tem de T, se eu botar assim, 1 mais T2 infinito, né?
Na verdade, a gente viu que eu podia escrever essa minha função mi como sendo sigma 1 menos sigma 2. Sigma 1 e sigma 2 não decrescentes, de modo que isso aqui vale para sigma 1 e sigma 2. Foi? Então, pronto. Esse aqui foi o nosso primeiro. Esse aqui foi o teorema da aula número 7. E na aula passada, o que a gente viu foi as caracterizações do tipo médio, né? Caracterizações do tipo médio. Que é esse númerozinho aqui, H, né? Que eu também posso chamar V de F. Algumas vezes eu denotar por H, algumas vezes eu denotar por V de F, vai ser meu tipo médio. A gente viu o quê? Que o H é, nessas condições aqui do teorema anterior, o meu H podia ser dado pelo limite 2 sobre πr, integral de 0 até π, de quem? Log de módulo de... Tem uma integral, uma média radial aqui, né? Seno de θ dθ. Ou, se você não gosta dessa, você pode escrever também o H como sendo o lim sup. Esse aqui é o limite quando o raio vai para infinito. Lim sup quando o y vai para infinito. De quê? De log de módulo de f de y sobre y. Tá? Ou seja, só essa daqui é o limite em médias radiais. E esse cara aqui é um limite só sobre esse eixo imaginário, né, indo para o infinito. Tá? O nosso trabalho todo nas duas últimas aulas foi para provar isso daqui. Hoje a gente vai fazer, digamos assim, vamos dar condições para saber quando é que uma função tem tipo limitado, certo? Às vezes é complicado você, obviamente se você tiver uma fatoração desse tipo aqui, você vai dizer, olha, essa função se fatora assim, eu tenho um tipo limitado. Mas isso aqui é muito não prático, digamos assim. É não prático você ter que fatorar a função para poder concluir que ela é tipo limitado. Isso aqui é muito mais, sabendo que ela é tipo limitado, você fatora desse jeito aqui, tá? Mas a gente vai precisar de condições mais simples para olhar para uma função e dizer se ela tem tipo limitado. Esse é o teorema da aula de hoje, o primeiro teorema. Vamos falar aqui. Então, vamos lá. Teoremas do dia. Nosso teorema 3 é o seguinte. Vamos ver o que é que eu preciso de hipóteses aqui. Analítica. Deixa eu ver aqui. O que eu preciso só de das hipóteses aqui, né? Seja f de z. F é uma função de C, analítica no semplante superior, tal que f de z, módulo, é contínuo em U bar. Tá? Então, f é de tipo limitado. Vamos lá. Em U, né? Se vale as seguintes três coisas. A primeira, que é a integral de menos infinito até infinito. Log mais. Se essa integral for finita. Segundo, se esse lim_inf do R vai para infinito, de 1 sobre R ao quadrado. Se isso aqui for zero. E a terceira condição é que o meu tipo médio, né, lim sup, quando o y vai para infinito, de log de módulo de f de y, sobre y, se isso daqui é finito. Tá? Então, eu quero, com essas três condições aí, dizer que a minha função é de tipo limitado se vale essas três propriedades. Tá? Obviamente, se ela é de tipo limitado, eu devo esperar isso aqui, eu devo esperar que esse cara seja finito, porque esse cara aqui é o meu tipo médio. Tá? Eu devo esperar
que esse cara aqui é o meu tipo médio, então ele também é um número finito, né? O H, quando eu pego essencialmente esse limite aqui, divido por R. Então, o que esse 2 está dizendo é que se eu pegar e dividir por R quadrado, tudo bem, aqui é o log mais. Mas se eu dividir por R quadrado, esse cara aqui tem que dar 0. Vou pegar o limite inf, quando R vai para infinito. E eu tenho mais essa primeira condição aqui, que vocês vão ver que vai começar a aparecer naturalmente. Né? Isso daqui é, na verdade, um dos lados de um teorema maior, do teorema chamado Teorema de Krein, que eu espero provar para vocês semana que vem. Relacionando funções de tipo limitado e função de tipo exponencial. Tá? Então, se você pedir, então, que se a minha função f for uma função, na verdade aqui é uma função só de 1 em c, mas se você pedir a função f inteira, se você pegar uma função inteira, que satisfaz essa condição 1 aqui, e que tenha tipo exponencial, tá? Eu vejo que tipo exponencial satisfaz 2 e 3. Tipo exponencial, em particular, implica 2 e 3. Então, vamos só escrever essa nota aqui. Nota é que tipo exponencial finito, isto é, o que é o tipo exponencial da função? Vou chamar aqui de tal. Tal de f é o lim sup, quando z vai para infinito, de log de módulo de f de z sobre módulo de z. Tá? O tipo exponencial é esse negócio aqui, sendo que em vez de pegar aqui só em uma reta, por exemplo, eu me permito pegar no plano inteiro. Tá? Então, se esse cara aqui é finito, eu afirmo para vocês que isso aqui implica nas condições 2 e 3 acima. Por quê? Bem, 3 é claro, porque 3 isso aqui, esse cara aqui sempre é menor ou igual do que o tipo exponencial. Estou pegando aqui só numa reta, poderia pegar em qualquer lugar. E 2, porque, bem, se o meu tipo exponencial é tal, né? Então eu tenho que essencialmente f de z é menor ou igual do que e elevado a tal z. Certo? Então f de r, blá blá blá, é menor ou igual do que e elevado a r, tal r. Quando eu tiro log fica tal r, quando eu integro fica π tal r, quando eu divido por r quadrado, ele mata. Tá? Podia dividir aqui com qualquer r1 mais epsilon, que matava do mesmo jeito, né? Então, quer dizer, tipo exponencial satisfaz essas condições 2 e 3 aqui. E, na verdade, o teorema de Krein é provar que a função é de tipo limitado no semiplano superior e no semiplano inferior, se somente se ela tem tipo exponencial e satisfaz essa condição 1 aqui. Né? A gente já está fazendo a volta, né? Que se ela tem tipo exponencial e satisfaz essa condição 1, então ela tem tipo limitado no semiplano superior. Da mesma forma, se a f for inteira, ela vai ter tipo limitado no semiplano inferior. Mesma conta para baixo. Certo? Então, isso aqui vai ser a volta. Quando eu for anunciar o teorema de Krein semana que vem, eu já vou dar uma parte como feita que a gente vai fazer hoje. Muito bem. Para quem estiver curioso, o exercício é o problema número 37. Vocês podem tentar amanhã fazer na aula de exercício de vocês o teorema de Krein é o problema número 37. Vocês já vão conseguir fazer uma parte, né? Muito bem, senhores. Vamos provar isso aqui. Vamos lá. Como é que a gente começa a prova de tal coisa? Primeiro, essa condição aqui já apareceu na vida de vocês antes, né? Essa primeira condição já apareceu na vida de vocês antes. Se eu tenho uma função, uma certa função, esse cara aqui, tal que essa função sobre 1 mais t quadrado é integrável, eu já vi, né, nas nossas primeiras 2 aulas, que eu posso construir uma certa função que tenha a parte real dada por ela, convolução com kernel de Poisson. Certo? Então, por 1, tá? Eu sei que existe uma função, vamos chamar aqui de w, tal que w de u em c
tal que a parte real de W de x mais y seja igual a esse cara aqui, né? Y sobre π log mais de f de t sobre x quadrado mais y quadrado. Tá? Eu já vi. Hã? E ela estende a Isso, né? E além disso, né? Quer dizer, eu fiz a convolução dessa função com o kernel de Poisson, tá? E eu sei que quando eu mando o y para zero, esse lado aqui converge para a minha função original, né? E, vamos dizer assim, real de w de x é igual a log mais de f de x. Minha função aqui. Tá legal? Então, isso aqui satisfaz as minhas propriedades. Isso aqui foi o primeiro teorema que a gente fez aqui, no primeiro ou segundo teorema, né? Uma função contínua. Tá? Essa função aqui é contínua, né? Porque a f, módulo f se estende continuamente até o u. Log mais continua sendo contínua e aqui fica limitado por zero. Tá? Então, isso aqui se estende até o bordo. Isso aqui é a minha aproximação da identidade, tá? Isso aqui é a minha aproximação da identidade. Tá. No caso que essa função aqui é integrável, né? Isso aqui é o teorema mesmo da aproximação da identidade que a gente já fez N vezes aqui nos cursos, né? Mas se você não quiser que essa função seja integrável, se você só pedir mesmo essa condição aqui, a gente viu na aula 2 aqui que a gente pode, de fato, ainda fazer a aproximação da identidade, né? Mandar o y para zero, dividimos em 3 partes e fizemos a conta mesmo. Tá, o lance aqui não é o chamar de w, então eu vou considerar agora na verdade, eu vou considerar agora uma função, porque eu quero fazer aparecer um log desse lado aqui também, para matar com esse log aqui, certo? Então, o truque aqui é eu considerar a minha q de z igual a e elevado a menos w. Se eu considerar q de z igual a e elevado a menos w de z, essa é uma função que não tem nenhum zero no semplante superior, porque ela é exponencial de alguém, né? Quem é a parte real de q? Não, eu tenho que fazer o contrário. Né? Não, o módulo de Q, exatamente. Quem é o módulo de Q? Módulo de Q de Z fica sendo, então, módulo de Q de x mais y fica sendo igual a menos a parte real log do módulo de Q de Z fica sendo menos a parte real de x mais y. Portanto, menos o log de Q de x mais y é a parte real de x mais y, que é igual real de w de x mais y. Né? Que é igual a isso aqui. Ou seja, que isso aqui é maior ou igual que zero, né? É igual à expressão ali que é maior ou igual que zero. E eu tenho que menos log de Q de x fica igual a log mais de f de x. Tá? O que quer dizer essa última condição aqui? Quer dizer que 1 sobre Q de x em módulo é igual ao máximo entre 1 e f de x. Tá? Se f de x for maior do que 1, esse negócio aqui é módulo de f de x. Se f de x for menor do que 1, esse negócio aqui é o log mais de 1, que é 0. Tá? E aqui eu já tirei os logs dos dois lados. Já exponenciei, né? Isso aqui. Então, fico com essa condição aqui. Legal? Em particular, essa primeira condição aqui me dá que a Q, né? Se o log da Q fica sendo menor ou igual que 0, essa minha Q de Z é menor ou igual que 1. Certo? Então, estou construindo aqui uma função que é limitada e que o módulo dela é dada essencialmente por isso aqui.
Esse aqui é o meu primeiro passo. E é assim que eu vou usar essa condição 1. Meu segundo passo, agora vamos usar essa condição aqui. Vamos usar essa condição 3. Seja H, já que esse negócio aí é finito, eu posso pegar qualquer H que é maior do que o meu lim sup, quando o y vai para infinito, de log f de y sobre y. Toma esse H aqui e considera. E considera essa função aqui. Então a ideia é considerar essa função P de Z igual a Q de Z vezes E elevado a IHZ, vamos ver assim, vezes a minha f de z. Considera essa função P aqui. Essa é a minha função P. Deixa eu ver o que é que eu quero fazer. O que é que eu quero fazer? Então, aqui é menor do que 1. Aqui eu quero mais ou menos. Aqui eu quero um mais. Será? Sim, não tem problema, né? A princípio, não sei, mas vamos ver se precisa. Vamos ver, se eu conseguir provar que essa minha P é limitada por 1, se eu conseguir provar que essa minha P de Z é limitada por 1, eu vou acabar. Por quê? Então, se eu conseguir mostrar que essa minha P é limitada por 1, o H não precisa aqui, na verdade, ser positivo, não. Certo? Mas, o que acontece, né? A minha Q eu já vi que é limitada por 1. Se eu provar que a minha P é limitada por 1, se o H for maior ou igual que 0, esse cara aqui é limitado por 1, no semiplano superior. Certo? Então, eu vou ter a F escrita como sendo P de Z sobre Q de Z vezes esse cara, que é limitado por 1, limitado por 1, limitado por 1. Ou seja, f de Z tem tipo limitado. Quociente de duas funções limitadas por 1. Se o H for menor ou igual que 0, e eu consigo provar de novo que a P é limitada por 1, eu passo esse cara para cá, E elevado a menos IHZ, e aí eu escrevo a minha F como sendo E elevado a menos IHZ sobre E elevado a menos IHZ vezes P sobre Q, que dá a minha decomposição quociente das funções limitadas por 1. Então, eu não preciso necessariamente que o H seja maior ou igual que 0. Se a gente precisar depois, a gente bota aqui. Tá? Então, o que a gente deve provar? Vamos ver. Deixa eu não apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Na verdade, vou apagar aqui mesmo. Tá claro isso, gente? O que é que a gente tem que provar? Tá, então a gente só deve provar, quer dizer, devemos provar
devemos verificar que P de Z é limitada por 1. Tá? Portanto, sua decomposição vai ser ou f de z igual a P de z sobre E elevado a IHZ Q de z, ou P de z elevado a menos IHZ sobre Q de z. Uma dessas decomposições aqui vai funcionar. Vai provar que f é tipo limitado. Se H for positivo, se H for negativo. Certo. Como é que a gente vai fazer isso? Então, na verdade, eu tomei um H maior do que esse lim sup aqui. Tomei um H maior do que esse lim sup aqui. Para quê? Para que essa função aqui fique limitada. Então, o que é que eu sei sobre essa P aí? O que é que eu sei sobre essa P? Eu sei que, primeiro, eu sei que essa tua P no eixo dos reais, tá? A P se estende continuamente, né? O módulo da P se estende continuamente até o bordo, certo? E quando o Z é real, né? O módulo desse cara aqui é 1. Tá? E aí aqui eu fico com o produto módulo de Q de x, módulo de f de x. Tá? Se o módulo de f de x for maior do que 1, eu tenho que 1 sobre Q vai ser igual a f. Portanto, Q vezes f vai ser igual a 1. Se o módulo de x for menor do que 1, o módulo da Q vai ser igual a 1. Portanto, Q vezes f vai ser menor ou igual que 1. Então, de qualquer modo, eu tenho que Q vezes f é menor ou igual que 1. Isso aqui vai ser menor ou igual que 1, vai ser menor ou igual que 1, isso aqui vai ser 1. Então, no eixo dos reais, essa minha P de x satisfaz que o módulo dela é menor ou igual que 1. Tá? E além disso, você tem um pouquinho mais de informação sobre a P. Onde mais você tem informação sobre a P? Você tem informação sobre a P no eixo imaginário, né? Que é onde você está pegando essa condição aqui, H mal com esse lim sup. Você tem informação sobre essa P quando o Z é IY. Né? Que aqui é limitada por 1. E esse negócio aqui fica limitado. Né? Você sabe que P de IY é limitado. Tá claro que isso aqui é limitado? Que esse pedaço aqui é limitado? Vamos ver por quê, né? Porque isso aqui, quando o Z é IY, fica sendo o quê? Fica sendo E elevado a menos IY vezes F de IY. Vamos testar. H, né? HY menos HY, F de Y. Módulo desse cara aqui, se eu tirar o log do módulo, fica o quê? Fica menos H, menos HY, mais log do módulo de F de Y. Certo? Se eu dividir por Y, isso aqui fica... Então, 1 sobre Y vezes isso aqui dá igual a menos H mais log de F de Y sobre Y. Quando o Y é muito grande, esse negócio aqui fica sendo menor ou igual que zero. Estritamente menor que zero. Tá claro? Só passar para cá. Fica sendo menor do que zero. Tá? Agora, se você tem uma função aqui, se você tem uma função de modo que o log dela sobre 1 sobre y é menor do que zero, essa função aqui tem que ser limitada. Porque se ela pudesse atingir... Na verdade, ela tem que decair, né? Se ela pudesse toda vez ficar com um certo valor 1, se ela fosse maior do que 1 para uma quantidade de pontos aqui infinita, subindo, né? Esse lim sup aqui ia ser zero. Né? Que aqui ficaria zero sobre y, que daria zero. Então, esse negócio aqui, para ser negativo, tá? Para ser negativo, esse lim sup, esse cara aqui tem que ser decrescente e, portanto, tem que ser limitado. Tá?
A partir de um certo y, é claro, né? A partir de um certo y0, mas aqui não tem problema, é tudo contínuo, ele fica limitado. Até o bordo, né? Até o bordo ele fica limitado. O bordo você sabe que é 1. Tá? Então aqui você tem uma situação onde você sabe que a sua função, ela é... Você quer provar que a P é limitada por 1. Você sabe que a P é limitada por 1 no eixo dos reais. Então aqui já está dizendo para você que você vai ter que usar o teorema de Fragment-Lindelof. Né? Você gostaria de provar que ela é limitada aqui no semiplano superior ou que ela satisfaz a forma, a condição do teorema de Fragment-Lindelof. Né? Você sabe que ela é limitada por um certo M aqui nessa reta. Tá? Então, função menor ou igual que 1 aqui, função menor ou igual que M aqui. Né? E eu queria usar o teorema de Fragment-Lindelof, a gente já fez essa construção uma vez, então o truque aqui é eu passar para a raiz quadrada. Eu passar para a raiz quadrada. E é aí que vai aparecer naturalmente essa condição 2 aqui. Tá? Então já usei a 1, já usei a 3, agora vou usar a 2. Vou usar a 2 por quê? Porque eu tenho limitação aqui e aqui. Né? Então agora o que eu vou querer fazer o que eu vou querer fazer é considerar... Então, essa condição 2 aqui, essa condição 2, vamos reescrever. A condição 2 por 2, eu tenho o seguinte, né? Que lim_inf de 1 sobre r quadrado, quando r vai para infinito, integral de 0 até π, log mais de f de r elevado a i θ, seno θ d θ, tá? Vamos ver onde é que eu quero chegar, que isso aqui é 0. Tá? Então, a gente queremos usar o teorema de Fragment-Lindelof com qual função? Com a função P de raiz de z. P de raiz de z. Por quê? O que o raiz de z faz? O raiz de z vai levar esse cara aqui, né? Então, o que você sabe sobre a função P de raiz de z? P de raiz de z, ela é limitada por 1 aqui. Nesse cara, nesse semiplano aqui, que ela vai para cá, ela vai ser limitada por m aqui. E se eu tiver a condição do teorema de Fragment-Lindelof, então ela é limitada aqui embaixo, ela vai ser limitada aqui em cima. Portanto, a P de raiz de z vai ser limitada aqui em cima, e a minha função P originalmente vai ser limitada bem aqui. Tá? P de raiz de z limitada para todos os z no semiplano superior, quer dizer que a tua P vai ser limitada aqui. A imagem do raiz de z vai só aqui, né? Aí depois você faz o mesmo raciocínio para o outro lado. Considerando no lugar da P, você considera a função, acho que P de menos z barra, faz a mesma coisa, e vai provar que essa função é limitada aqui. Uma vez que ela é limitada aqui ela é limitada no semiplano superior, você sabe que a P originalmente é limitada por 1 aqui embaixo, e aí você usa o Fragment-Lindelof e conclui. Tá? Então eu quero usar o Fragment-Lindelof com essa função P de raiz de z. Qual era a condição do Fragment-Lindelof? Lembra? Condição, vamos chamar essa função aqui de g. A condição do Fragment-Lindelof era que eu tivesse o limite, ou lim_inf, né? Se eu não me engano, quando r vai para infinito, de 1 sobre r, integral de 0 até π, log mais de módulo de g de r elevado a i θ, seno de θ, dθ fosse 0, né? Agora, quem é o g de r elevado a i θ? Isso aqui seria igual ao lim_inf, isso dá 1 sobre r, integral de 0 até π, log mais de g de r elevado a i θ, seria p de raiz de r elevado a i θ sobre 2. Certo? Vezes seno θ dθ. Então, isso aqui que eu tenho que provar.
né? Devemos verificar que eu tenho isso aqui. Né? Eu tenho isso aqui. Então, do que eu tenho, eu posso simplesmente trocar a variável aqui, chamar R de raiz de R. Então, eu sei que o lim_inf, quando R vai para infinito, de 1 sobre R quadrado, de 1 sobre R, integral de 0 até π, de log mais de f de raiz de R elevado a I θ, seno de θ, isso aqui é 0. Tá? Tá bom, agora deixa eu trocar, para fazer aparecer θ sobre 2 aqui, deixa eu trocar a variável. Deixa eu chamar agora o θ de, deixa eu chamar o θ de alfa sobre 2. Tá? Quando eu chamo o θ de alfa sobre 2, essa minha integral agora vai de 0 até 2π. Tá? Aqui fica alfa sobre 2. Aqui fica seno de alfa sobre 2. E o dθ é igual ao d alfa sobre 2. Não importa. Tá? Então eu estou quase lá. Esse lim_inf, isso aqui é maior, né? Lembra que essa integral é sempre não negativa, né? Que você está pegando aqui o log mais. Tá? Então isso aqui é tudo não negativo. Obviamente esse lim_inf então, é menor ou igual do que o lim_inf. Deixa eu ver como é que eu quero fazer isso aqui. Esse lim_inf aqui. Na verdade eu quero tirar esse 2, né? Isso aqui é maior ou igual, né? Mas meu maior ou igual... Tá, esse lim_inf aqui é 0. Tá? Esse lim_inf aqui é 0 igual a isso, que é maior ou igual do que o lim_inf. Então 0 é maior, portanto, isso aqui implica que 0 é maior ou igual do que o lim_inf, quando R vai para infinito, integral de 0 até π só, log mais de f de raiz de R elevado a I θ e alfa sobre 2. Tá? 0 é igual a esse lim_inf de 0 a 2π é obviamente maior ou igual do que a integral de 0 até π só, que é tudo positivo. Tá? E o seno de alfa sobre 2, você pode escrever como sendo o quê? Você pode escrever como sendo seno de alfa sobre 2 cosseno de alfa sobre 2, né? Isso aqui dá d alfa sobre 2, portanto, isso aqui é maior ou igual do que se você tirar esses 4 aqui, se você quiser um quarto, o lim_inf, R vai para infinito, integral de 0 até π, log plus de f de raiz de R elevado a I alfa sobre 2, seno de alfa, d alfa, né? Seno de alfa sobre cosseno de qualquer coisa é sempre maior ou igual do que o seno de alfa. Tem 1 sobre R, né? Lim_inf de 1 sobre R aqui, sobre R aqui. Isso aqui você sabe que é maior ou igual que 0, porque é tudo não negativo. Portanto, isso aqui tudo tem que ser 0. Isso aqui conclui a prova. Então, a gente provou o quê? A gente provou que essa função g aqui, tá? Ela é limitada. A minha função g de z aqui, ela é limitada por 1 aqui, limitada por m aqui, então a minha g é limitada aqui em cima. P de raiz de z é limitada. Provei que o P de raiz de z é limitada aqui, ó, nesse primeiro quadrante. O mesmo argumento vai me dar aqui o P. Eu provei que P de raiz de z é limitada no semiplano superior. Portanto, a P de z é limitada no meu primeiro quadrante. Tá? Você está me trocando...
Tá. Então eu preciso só de... Eu preciso eliminar as outras, né? Vocês têm razão, absolutamente. Essa condição 2 implica isso daqui. Eu só quero usar aqui... Lembra que a minha P de Z é igual a Q de Z vezes E elevado a IHZ vezes F de Z, né? Portanto, quando eu passar o log, fica o quê? Log de P de Z fica sendo igual ao log de Q de Z mais log do módulo, né? Peraí, o módulo dessa coisa fica sendo o quê? Módulo parte real fica sendo U menos HY, né? É melhor usar aqui o log mais, certo? É menor ou igual do que o log mais desse, mais o log mais desse cara aqui, IHZ, mais o log mais de F de Z. Tá legal? Esse log mais de Q é negativo. Isso aqui é identicamente igual a zero. Né? Porque a Q de Z é menor ou igual que 1, sempre. Então o log mais vai ser, isso aqui vai ser zero. Mesma coisa esse cara aqui, porque log de E elevado a IHZ vai ser menos HY. Então vai ser negativo, então o log mais dela é zero. Nesse ponto aqui talvez seja interessante supor o meu H positivo, né? Então... Mas você pode, né? Pode, o H é qualquer cara maior do que aquele limite sup, né? De qualquer forma, na verdade você nem precisa disso aqui, né? É porque você só está interessado... bem, esse cara aqui é zero, esse aqui é identicamente igual a zero, esse cara aqui vai ser menos HY, tá? Menos HY, então quando você tomar esse limite aqui, você pegar menos HY, seno θ, isso aqui vai ficar... O y é menor do que o módulo dele, que é R, né? Quando você dividir por R quadrado, esse negócio vai ter limite e o limite vai ser zero. Tá? Portanto, o lim_inf dessa integral aqui com a F é igual ao lim_inf dessa integral com a P. Tá legal? Então, isso aqui implica, né? Que o lim_inf disso aqui, com a P vai ser zero. E agora sim. Os outros F's têm que virar P, né? P, isso aqui é muito fácil, é só completar assim. P. Pronto, né? Então a gente prova que essa P de raiz de Z é limitada aqui. P de raiz de Z é limitada no semiplano superior. Portanto, P de Z é limitada no primeiro quadrante. Troco, faço a mesma coisa para essa função. Mostro que a P é limitada também aqui. Portanto, a P é limitada no semiplano superior. Como ela é limitada por 1 na base, agora eu uso o Fragment-Lindelof de novo e concluo que ela é limitada por 1 em C. Muito bem. Então, isso aqui conclui nossa prova. Ufa. Tranquilo? Beleza. Vamos fazer o seguinte. No tempo que nos falta, vamos mostrar para vocês aqui, vamos começar a falar sobre a fórmula integral de Cauchy, né? Fórmula integral de Cauchy no semiplano superior, em U. No semiplano, né? Vamos ver se a gente consegue acabar. Isso aqui, na verdade, é bem legal essa prova. Vamos ver se você fez os exercícios. Bem, todo mundo lembra aqui da fórmula integral de Cauchy, né? Você tem uma... Se você não sabe, diz que sabe, né? Você
está aqui no seu domínio, você tem uma certa curvinha aqui, né? Então, você tem que, sei lá, dizer f de t, se você quiser dizer. Vou botar aqui, né? 1 sobre 2πi, pegar a sua funçãozinha gama, né? De quê? F de t sobre... Na verdade, deixa eu trocar aqui para não ficar. Botar aqui t, botar aqui z. Isso é dt. Não, mas eu quero botar f de t dt, né? F de t dt, esse aqui que eu quero botar, né? F de z, f de dz, você tem razão. Estou confundindo a variável z com t aqui. Mas eu queria botar isso aqui na minha... Deixa eu ver como é que vai ficar na reta. Não, então aqui eu vou botar z. Deixa eu integrar aqui com t. Vai ficar f de t. Deixa eu botar aqui. T menos o meu z dt. Tá? Se você estiver integrando na sua curvinha aqui, né? E se o seu ponto z for um ponto aqui dentro, você integrar ao longo da curva, ele vai pegar o resíduo, né? De 1 sobre t menos z, exatamente quando t é igual a z. Resíduo 1, então vai pegar f de z. E vai dar aqui. Certo? O que a gente quer fazer agora é estender esse resultado aqui para uma curva, digamos, infinita. Em particular, a gente quer estender para a nossa curva como sendo a reta real. Tá? Então, o que eu quero fazer é saber... Então, a minha questão agora é saber quanto é que dá 1 sobre 2πi se eu integrar essa minha função aqui, f de t sobre t menos z, se eu integrar de menos infinito até infinito. dt. Onde z, por exemplo, é um ponto no semiplano superior. Se você pegasse um pontozinho z aqui no semiplano superior e integrasse aqui uma bola super grande e começasse a abrir essa bola de modo que ela virasse o eixo, né? De alguma forma, quer dizer, dar algumas condições onde esse limite de fato vai fazer sentido, você pode esperar que isso daqui também vai voltar a ser o f de z. Certo? Então é isso que a gente vai provar. Isso aqui está relacionado, quer dizer, o fato de você estender a fórmula integral de Cauchy para a reta, não você querer o resultado desse aqui na reta, está relacionado com a teoria de funções de tipo limitado. Você vai ver que isso aqui só vai voltar para o f de z se a tua função tiver certo tipo limitado não positivo no semiplano superior. Porque, e se tiver esse tipo limitado... Desculpa? Tipo médio com tipo limitado, tipo limitado com tipo médio não positivo no semiplano superior. E ela vai dar zero do outro lado. Então vamos anunciar aqui o teorema para vocês. Teorema 4. A gente vai precisar disso daqui, fórmula integral de Cauchy. Então vamos lá. Seja f. Vamos botar aqui de U em C, contínua até o bordo. U em C contínua até o bordo. O que mais que eu vou precisar aqui? Tá. Contínua até o bordo. Vou botar de tipo limitado em U. A gente vai a função tipo limitado em U que seja contínua até o bordo. Então, vamos lá. As hipóteses que a gente vai precisar são as seguintes. Assuma que o tipo médio da f seja não positivo, menor ou igual que zero.
E assuma também que a integral, que a f seja L2, vou chamar f aqui só para ficar igual, f, que essa f seja L2 na reta. Então, vale a fórmula integral de Cauchy nas seguintes condições. F de z é igual a 1 sobre 2πi, integral de menos infinito até infinito, de f de t sobre t menos z dt. Se o z estiver no semplano superior, se o y for maior do que zero, e zero é igual a 1 sobre 2π se o y for menor do que zero. Tá. Obviamente, o caso y igual a zero eu não quero considerar, porque é um ponto na curva, o negócio vai divergir. Tá, então, isso aqui é a versão da fórmula integral de Cauchy para o semiplano superior. Tem a validade da fórmula integral de Cauchy no semiplano superior, se você considerasse que a reta seria o bordo do semiplano superior, se você estivesse integrando lá, desde que você assuma que a sua função tem tipo limitado, tipo médio não positivo, e ela seja L2 na reta. Tá? E do outro lado, isso aqui tem uma certa sutileza aqui, né? Porque do mesmo jeito que você está admitindo que o seu semiplano superior, que a sua reta real é o bordo do semiplano superior, você pode ver, mas também é o bordo do semiplano inferior, e aqui embaixo também era para dar o f de z, ou o que é que seja, mas aqui dá zero aqui embaixo. Mesmo que a sua função f for, ela podia ser inteira, né? Então isso daqui não é bem, quer dizer, fica claro já por isso daqui, que não é verdade, que se você integrar de qualquer jeito, não assume nada na f, que vai voltar para o f de z, né? Porque se você assumisse aqui que se a sua f fosse inteira, do mesmo jeito que aqui em cima deu f de z, aqui embaixo também tinha que dar f de z, né? Mas essas hipóteses aqui, que ela tem tipo limitado e o tipo médio dela é não positivo no semiplano superior, é que faz que ela volte para o f de z no semiplano superior, mas não volte para o f de z no semiplano inferior. Ela vai para zero lá. Certo? Tá. Tá. Então, isso aqui vai precisar um pouquinho, a prova disso aqui vai necessitar dos problemas 26 e 27. Tá? Se vocês não pensaram um pouquinho ainda, eu queria que vocês pensassem um pouquinho nele amanhã, quando vocês se reunirem para discutir os exercícios, tentar fazer esses problemas 23 e 27. Se vocês não... Quinta-feira a gente pode comentar um pouquinho sobre esses problemas, eu posso deixar aqui registrado, já que essa fórmula vai ser de suma importância para a gente no futuro, né? Porque daí que vocês entram, quando vocês... Para quem já foi um pouquinho adiante no livro, tenho curiosidade de dar umas olhadinhas nas páginas na frente, né? Você vê que é exatamente dessa fórmula integral de Cauchy que sai a motivação para a definição do espaço de Debrange. Tá? Porque a fórmula integral de Cauchy só é válida exatamente nessas condições. Então, o espaço de Debrange vai ser um espaço... Se eu te dou uma E, você vai pedir que a sua F sobre E tenha tipo limitado, tenha tipo médio não positivo, o V de F sobre E tipo médio não positivo, e que o F sobre E seja exatamente L2 integrável. Então, essas são as definições, digamos aqui, do espaço de Debrange, para que você possa aplicar a fórmula integral de Cauchy nessa função F sobre E. E também possa aplicar na função F estrela sobre E. F estrela sobre E, você vai pedir que o tipo médio dela seja também não negativo. Você vai poder aplicar a fórmula integral de Cauchy, quer dizer, nessa mesma função aqui, não. Aplicando a fórmula integral de Cauchy aqui, vai mostrar que esse espaço, essa motivação para a definição do espaço de Debrange vai mostrar que ele de fato é um espaço de Hilbert completo. Tá? A gente vai precisar disso daqui, né? Porque na teoria de variável complexa, né? Toda vez que você tiver um problema de variável complexa, que você não sabe o que faz, você não sabe nem para onde, não sei nem para onde sair, professor. Peguei um problema, não sei nem para onde é que vai. 99% dos casos, a resposta é você usar alguma fórmula integral. Alguma fórmula integral, em particular a fórmula integral de Cauchy, digamos assim.
que é nada mais, também pode ser uma forma integral, né? Mas eu estou dizendo, essas formas integrais, elas ajudam bastante no que tange a regularidade das funções, né? Porque o que a gente está dizendo aqui, né, a mágica que está por trás disso aqui, você escrever uma função como uma integral, né? Se eu posso escrever uma função como uma integral, a mágica por trás disso é que você já está me dando uma derivada de graça. Se eu estou escrevendo uma função como uma integral, eu sei que, moralmente falando, toda integral eu posso derivar, e a derivada da integral volta para a função original, né? Então eu estou dizendo que toda função aqui eu já estou escrevendo com um objeto que eu já estou te dando uma derivada de graça. É por isso que as funções que são escritas como integrais, elas são infinitamente diferenciáveis. É assim que você prova usando a forma integral de Cauchy, que é uma função complexa, se ela tem uma derivada, se ela tem uma derivada, se ela satisfaz a equação de Cauchy-Riemann, então ela tem infinitas derivadas. Né? Porque, exatamente por causa disso, você faz um bootstrap nesse argumento. Né? Funções harmônicas, a mesma coisa. Toda vez que você escrever função harmônica, a propriedade da média é o core da função harmônica. Você escrever uma função como sendo uma média, você escrever a função como sendo uma integral. Isso aí já te dá muita regularidade de graça. Bootstrap é você fazer o argumento indutivamente, né? Você faz programação, deve ter ouvido falar essa palavra bootstrap o tempo todo, não? Bootstrap é você, uma vez você fez o passo N, faz o N mais 1. Exatamente a indução. Recorrência, talvez. Mas eu acho que bootstrap, a tradução literal, não seria recorrência, não. Não sei nem se tem uma tradução literal. Tá? Então a motivação para isso, né, a motivação para tudo que a gente vai fazer aqui é exatamente essa forma. É você escrever uma função como sendo uma integral. E de alguma forma, aquelas propriedades de regularidade, tudo bem, essa integral aqui era num compacto, era bem melhor. Aqui não virou num compacto, então tem que começar a pedir algumas condições de decaimento para poder que as coisas aqui comecem a valer. Tá? Muito bem, senhores. Vamos lá, vamos tentar provar isso. Na verdade, você vai precisar do problema 26 para resolver o problema 27. E o que a gente vai precisar aqui nessa prova é simplesmente a conclusão do problema 27. Tá? A conclusão do problema 27. Então, vou usar isso aqui. Vamos fazer hoje, na aula que vem a gente continua. Né? Então, pelo problema 27, tá? Eu vou ter a seguinte coisa. Eu vou só começar com isso daqui. Essa é a conclusão que o problema 27 vai me dar. Deixa eu trocar aqui para a minha F, né? F. Isso aqui tem integral de posso. O problema 27 vai me dar isso daqui. Certo? Na verdade, o problema de isso aqui, na verdade, eu já estou usando, isso aqui eu já estou usando que o tipo médio é não positivo. Tá? Porque o problema 27, ele me dá, o problema 27, ele me dá a seguinte coisa. Ele me dá, vamos lá, guarde isso daqui. O problema 27, ele vai me dar a seguinte coisa. Se a tua F tem tipo limitado, no semiplano superior, então a F é igual ao produto de Blaschke, B de Z, E elevado a menos IHZ, vezes uma E elevado a G de Z. Certo? A conclusão do problema 27 nada mais é, uma das conclusões do problema 27, nada mais é do que a parte real de G de X mais IY é menor ou igual do que esse cara aqui. Tá? Essa é a conclusão do problema número 27 que vocês vão fazer. Por que isso aqui implica isso? Bem, agora é só você ver, né? Quem é o log de f de z? Log de f de x mais y, log do módulo de fx mais y, quem seria? Seria o log do módulo de b de z, mais módulo desse cara aqui, seria o e elevado a hy, tá? Então aqui ficaria hy, mais a parte real de g de x mais y.
Vocês concordam? Esse seria o log do módulo de f de x mais y. Tá? O b diz é sempre menor ou igual que 1. O produto de Blaschke é sempre menor ou igual que 1 em módulo no semiplano superior. Então, esse cara aqui é negativo. E o h, por hipótese, é também não positivo. Né? Então, esse cara aqui é menor ou igual que 0. Daí, então, esse cara aqui é menor ou igual do que esse, que é menor ou igual que esse. Tá? Então, é aqui que a gente vai usar essa hipótese do tipo médio ser não positivo. Tá, uma vez que a gente chega nisso daqui, caraca, tá chovendo pesado e eu não trouxe o guarda-chuva, me ferrei, meu. Me ferrei. Você que veio de bicicleta também, acho que se ferrou mais do que eu. Como é que eu uso a desigualdade de Jensen? Eu quero usar agora a desigualdade de Jensen com a função logaritmo. Como é que fica? Eu quero usar que isso aqui é menor ou igual do que alguma coisa. Né? Isso daqui é uma medida de probabilidade. Y sobre π vezes esse denominador aqui. Ó. Isso aqui é uma medida de probabilidade. A integral desse cara aqui é 1, porque esse cara é o kernel de Poisson. Né? Então, pela desigualdade de Jensen, esse log aqui sendo uma função côncava, certo? Fica o quê? A média dos f's fica menor ou igual do que o f da média. Né? Isso aqui é a média dos f's, né? Com log. Isso aqui é menor ou igual do que o f da média. Tá? Então, pela desigualdade de Jensen, você tem que y sobre π, integral de menos infinito até infinito, log de módulo de f de t sobre t menos x quadrado mais y2 de dt. E lembra que você começou aqui com log de f de x mais y. Isso daqui é menor ou igual do que log de todo mundo, né? Sobre π, menos infinito até infinito, de módulo de f de t, t menos x quadrado mais y quadrado dt. Natural fazer isso por quê? Porque eu quero eliminar os logs e chegar então à conclusão de que f de x mais y em módulo é menor ou igual do que y sobre π, integral de menos infinito até infinito, de f de t, t menos x ao quadrado mais y ao quadrado dt, né? Tá? Quero fazer isso. Note que essa integral aqui, obviamente, é finita. Por que isso aqui é finita? Porque a f está, por exemplo, em L2. Tá, L2 eu uso Cauchy-Schwarz aqui, isso aqui é finito. Tá? Como a minha f está em L2, o que eu posso fazer? Na verdade, o que eu posso fazer é construir uma função. Isso aqui é um cara não negativo, uma função não negativa, que é contínua até o bordo, tá? A função se estende continuamente até o bordo. Você está perguntando se eu tenho que assumir que a minha f é contínua até lá ou é o módulo dela que é contínuo até lá, né? Eu acho que você vai precisar da f mesmo. Eu acho que vou precisar da f mesmo. Eu vou precisar da f mesmo, tá? F é eu tenho que assumir que a f é contínua até o bordo. No bordo ela é, inclusive, contínua também.
Tá? Isso faz parte da hipótese. Tá? Então, essa função aqui é um contínuo, isso daqui é uma função L2. Então, eu poderia definir uma função que tivesse essa parte real. Então, o truque é você, então, considere uma função g de z, tá ok? G real de g de x mais y seja igual a esse cara aqui. Y sobre π, integral de menos infinito até infinito, de f de t menos x quadrado mais y ao quadrado dt. Certo? Aí o que é que você sabe dessa função? Você sabe que essa parte real aqui é não negativa e no bordo ela volta para quem? No bordo ela volta para essa função aqui, f de x, módulo de f de x, tá? Então, por esse asterisco aqui e 2 asteriscos, o que é que você tem? Por estrela e 2 estrelas. O que é que você sabe sobre essa função aqui? G menos F. G menos F. G menos F, note que a parte real da G é sempre maior ou igual do que o módulo da F. E o módulo da F é maior ou igual do que a parte real da F. Então, essa G menos F, a parte real da G menos F, de Z, é sempre maior ou igual que 0 em 1. Certo? E a G menos F, você sabe isso aqui, e a G menos F é uma função que é contínua até o bordo. Né? Porque essa G definida assim, quer dizer, desculpa, né? Pelo menos a parte real da G menos F é contínua até o bordo. A parte real da G é contínua até o bordo. Tá? E a F é contínua até o bordo. A particular parte real da F é contínua até o bordo. Se eu tenho uma função cuja parte real é maior ou igual que 0 e a parte real é contínua até o bordo, eu já sei que, portanto, eu sei que a G, vou botar aqui, parte real da G de G menos F de x mais y tem que ser igual a quê? Isso aqui tem que ser um PY, a gente já viu, né? Mais y sobre π, vezes a integral de menos infinito até infinito, de t menos x quadrado mais y quadrado, dt, e aqui a parte real do que der no bordo, né? Parte real do que der no bordo. O que é que dá a parte real disso aqui? Da parte real da G menos a parte real da F. Parte real da G no bordo dá o módulo da F. Tá? Então isso daqui dá módulo da F de t menos parte real da F de t. Não é? A gente não tem esse teorema na representação de Poisson? Se eu pego uma função cuja parte real é não negativa no sempre plano superior e a parte real é contínua até o bordo, então a minha função tem que ser dada por isso daqui. Na representação de Poisson no livro ele tem com módulo, né? Mas é porque ele está pegando o log, na verdade, da função. Tá legal? Beleza. Mas agora o truque é eu fazer. Do mesmo jeito que eu consegui fazer para menos f, eu poderia ter feito aqui com mais f também. Já que a parte real da G é maior ou igual do que o módulo da f, maior ou igual do que menos a parte real. Tá? Então a parte real de G mais f também não é negativa e G mais f também é contínua até o bordo. Então se eu escrevesse isso aqui com a função G mais f, x mais y, isso aqui ia dar um QY mais a integral de quem? T menos x quadrado mais y ao quadrado dt. O que é que a real da G dá quando dá no bordo? Dá o módulo da f de t
que dá mais real de f de t. Certo? E agora, então, você soma. Você soma e você subtrai essas duas expressões, tá? Se eu somar isso aqui, o que eu obtenho? Eu obtenho que real de g, x mais y, é igual, quer dizer, 2 vezes real de g, dá igual a p mais q, y. Lembra que o p e q eram maiores ou iguais que zero, tá? P maior ou igual que zero e o q é maior ou igual que zero dessa representação de Poisson. Tá? Então dá p mais qy mais y sobre π vezes a integral de menos infinito até infinito de q, que tem um 2, tá, na frente. Esse cara corta, vai ficar só o módulo de f de t, dt sobre t menos x quadrado mais y quadrado. Ora, mas você já sabe que a real da g foi definida como sendo igual a isso. Ou seja, esses caras aqui estão só aqui de bobeira, não deveriam estar. Então, p mais q tem que ser igual a zero. Se o p mais q tem que ser igual a zero, então, mas são os dois não negativos, isso aqui não implica que o p tem que ser igual ao q tem que ser igual a zero. Muito bem. Se o p é igual a q igual a zero, então você já tira esses caras da parada. Você já tira esses dois caras aqui da sua vida. E agora, em vez de somar, você subtrai, porque você quer mesmo informação sobre a f. Você subtrai esse menos esse. Aí você vai encontrar que a parte real da f de x mais y é igual a quem? Então, você subtrai esse menos esse módulo vai cortar, vai ficar só a parte real da f. Então, vai ficar y sobre π, integral de menos infinito até infinito, da real da f de t, sobre t menos x quadrado. Tá legal? Isso aqui é o que você teria, né, se a sua f tivesse a parte real não negativa. Mas você não sabe se a f tem a parte real não negativa. Então, o lance, assim como a gente faz com função de variação limitada, né? Quando eu tenho uma função de variação limitada, eu quero escrever como diferença de duas funções crescentes, porque eu começo com as funções crescentes, eu sei fazer tudo para as funções crescentes, né? Então aqui, como eu não sabia que a f tinha parte real não negativa, para concluir essa fórmula aqui, ou para concluir essa fórmula, pelo menos com um p aqui na frente, né? O truque foi usar essa desigualdade para escrever a f como sendo a diferença de duas funções, g mais f, g menos f, onde essas duas funções têm a parte real não negativa. Esse g aqui faz o seu papel da variação total aqui, né? Estou integrando aqui o módulo a f. Tá? Então, é daí que vem toda essa discussão. Então, você consegue concluir isso daqui. Tá? Do mesmo modo, se você, ao invés de brincar com a f aqui, você botasse i vezes f, tá? Mais uma vez, que é a parte real da g. A parte real da g é maior ou igual do que o módulo da f. Então, o módulo da f é maior ou igual do que a parte real, do que menos a parte real, do que a parte imaginária, do que menos a parte imaginária. Então, eu poderia botar aqui mais ou menos if também. E aqui ficaria mais ou menos if, aqui ficaria mais ou menos if, mais ou menos if. Faça a mesma brincadeira, concluo que o p tem que ser igual ao q. Outro p aqui vai ser um p tio, outro q tio, mas vai ter que ser os dois zero. E depois eu subtraio esse menos esse. E aí eu vou ter a parte real da if. Aí aqui vai ficar a real da if, real da if. Aí eu vou ter informação sobre a parte real de if, que é menos a parte imaginária da f. Né? Então eu vou chegar à mesma conclusão, que a parte imaginária de f de x mais y também é igual a y sobre π, menos infinito até infinito, parte imaginária de f de t, t menos x quadrado mais y quadrado dt. Você podia comentar também que IF também é dificultado, tipo, médio não negativo? Então... Mesma coisa. E seguir a prova, né? Então, quando eu somo essas duas expressões, o que é que eu obtenho? Eu obtenho que f de z, né? F de x mais f de z, vamos escrever assim,
é igual, nada mais, nada menos do que y sobre π, integral de menos infinito até infinito, de f de t, aqui é tudo grande F, tá, gente? Não é pequeno f, não. Grande F, grande F. F de z vai ser integral de, quando eu pegar esse mais i vezes esse, vai ser integral de f de t. O que me implica, e aí você escreve essa expressão aqui como sendo no formato da fórmula integral de Cauchy, né? Essa expressão aqui é igual a 1 sobre 2πi integral de menos infinito até infinito f de t, t menos z dt, menos 1 sobre 2πi integral de menos infinito até infinito de f de t, t menos z barra dt. Tá? Estou escrevendo esse meu carinha y sobre t, isso aqui como sendo 1 sobre t menos z menos 1 sobre t menos z barra. E agora uma coisa muito interessante aparece. Cheguei nessa fórmula aqui. Daqui eu já posso concluir. Por quê? Quer dizer, eu quase já posso concluir. A gente está a exatos 2 minutos e meio de concluir. E uma delas holomórfica e a outra anti-holomórfica. Exato, né? F de z, se eu olhar para z no semiplano superior, f de z é analítica. É uma função analítica em z, e isso daqui também é uma função analítica em z. Obviamente, lembre-se que isso daqui está bem definido, por quê? Porque f é L2, né? Então, se eu usar Cauchy-Schwarz, se o z não for real, se o z estiver no semiplano superior, 1 sobre t menos z ao quadrado é integrável. Certo? Então, se eu usar Cauchy-Schwarz, isso aqui está bem definido. Então, pelo teorema de Moreira, isso aqui define uma função analítica em z. Certo? Então, se isso aqui é analítico em z, isso aqui é analítico em z, isso aqui também é analítico em z. Né? Mas isso aqui é analítico em z barra. Tá? Se eu tenho uma função que é analítica em z barra, ela tem que ser constante. Por quê? Só você ver as equações de Cauchy-Riemann, né? Se du dx é igual a menos du dv e du dx é igual a mais du dv, então du dv tem que ser zero, du dx tem que ser zero, todo mundo tem que ser zero ali. Certo? Então essa função aqui tem que ser identicamente nula. Essa função aqui tem que ser identicamente nula, não, desculpa. Isso aqui tem que ser uma constante. Essa função aqui, h de z igual a 1 sobre 2πi, então isso aqui implica que h de z igual a 1 sobre 2πi, menos infinito até infinito, de f de t sobre t menos z barra, dt é igual a constante. Tá? Mas por Cauchy-Schwarz, né? Por Cauchy-Schwarz, o que você tem é que o módulo dessa h de z aqui é menor ou igual do que 1 sobre 2π, usar um Cauchy-Schwarz aqui. Isso aqui ficaria com f de t ao quadrado dt, elevado a meio, e no outro lado fica a integral menos infinito a infinito de 1 sobre t menos z barra ao quadrado a dt, elevado a meio. T menos z barra ao quadrado é t menos x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Se eu multiplicar em cima por y aqui e dividir aqui por y também, aqui o y saiu com meio, né? E se eu multiplicar por y sobre π, tirar o y sobre π aqui, o que é que eu tenho? Quanto é que dá isso daqui? Isso aqui dá igual a 1. Isso aqui é uma medida de probabilidade, é o meu núcleo de Poisson. Portanto, esse negócio aqui vai ter que ser menor ou igual do que uma constante sobre y. Para todo y, mando y para infinito. Quando eu mando y para infinito, eu concluo que a minha h de z tem que ser zero. Ou seja, esse pedaço daqui é identicamente nulo. E esse pedaço aqui, portanto,
é igual ao meu f de z. E isso é a fórmula integral de Cauchy que a gente mostrou no começo, né? Que f, o z aqui está no semiplano superior, e f de z é igual a, então, essa integral. E se o z estiver no semiplano superior, o z barra está no semiplano inferior, e essa integral aqui fica sendo zero. Tá. Isso aqui conclui a demonstração. Tá legal? Bem legal isso aqui. Então vamos para casa, pensem um pouquinho nesses dois problemas aí, nos problemas agora que faltam. Agora faltam poucos problemas para vocês acabarem o capítulo. Quando for na próxima aula a gente discute um pouquinho sobre aqueles problemas 26 e 27 e avança mais um. Beleza, gente. Fechou aí por hoje.